Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso para mais uma grande aula de História e hoje nós vamos abordar o tema sobre a crise do sistema colonial e também o caminho da independência do Brasil. Nós já observamos as independências da América Latina, a independência dos Estados Unidos e agora a gente vai ver o caso brasileiro. É uma situação totalmente diferente dos demais vizinhos aqui da América Latina. A gente vai entender o que levou o processo de independência. Lembrando que, um contexto histórico muito importante, tudo ocorre com a confusão que estava acontecendo lá na Europa, que era a Era das Revoluções. Estamos falando da Revolução das Ideias Iluministas, que trouxe novas ideias contra o antigo sistema, quer dizer, uma monarquia absolutista. Estamos falando das revoluções inglesas, que colocou a burguesia no poder, colocando o rei somente com um papel simbólico. Estamos falando também da Revolução Francesa, onde o povo conseguiu tomar o poder e derrubar o antigo regime, e as consequências levaram à independência dos Estados Unidos, à independência da América Latina, como o México, o movimento popular, do Haiti, uma guerra liderada por negros escravizados. E aqui, os vizinhos do Brasil, na América do Sul, tanto Simão Bolívar como San Martín, lideraram um movimento de pessoas descendentes europeias, mas que viviam na América, contra o antigo sistema, contra o pacto colonial. O Brasil, essas ideias vão começar a eclodir sobre o movimento iluminista, sobre a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e também a Revolução Haitiana. Mas isso vai ser duramente reprimido e a gente vai ver que como a coroa portuguesa ainda vai conseguir segurar e manter esse poder. Vamos entender melhor essa história. Então vamos lá. Primeira coisa muito importante é entender que o Brasil está num caldeirão de insatisfação. Por quê? O Brasil era uma colônia muito atrasada. Diferente da América inglesa, onde hoje é os Estados Unidos, a população de lá tinha muita liberdade comercial, que é o comércio triangular, tinha liberdade para tomar decisões políticas. E lá a onda de independência começou quando o rei George começou a interferir demais em assuntos políticos e econômicos. Aí inclusive a Revolução Americana, que foi o processo de independência dos Estados Unidos. No Haiti, negros escravizados, que era 80% da população, resolveu tomar o poder contra o sistema de escravidão. E aqui na América Espanhola, quando o rei da Espanha morreu com a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha, assim enfraqueceu o apoio dos colonos e a população, os crioulos, que não eram negros, mas eram brancos que tinham nascido na América, lutasse contra os seus dominadores. Então, esse é o contexto histórico. E aqui no Brasil, também tinha um caldeirão de insatisfação. Você tem negros escravizados, índios sem nenhum tipo de privilégio, brigando em manter as suas terras, povos indígenas. Você tem a população colonial, que nasceu aqui no Brasil, e muitas colônias bastante afastadas e atrasadas, no caso do Grão-Pará, que hoje é o Pará. A questão dos antigos senhores de engenho do Nordeste, que tinham que pagar altos impostos, numa economia que cada vez estava mais enfraquecida, no Nordeste em geral. Bandeirantes brigando para se manter no domínio das minas que estavam encontrando de ouro e diamante, sem que a coroa portuguesa tomasse tudo. Então você tinha um caldeirão de satisfação no Brasil. Mas como o Brasil é um país continental muito grande, então a gente vê que cada parte do Brasil, naquela época era chamada de províncias, não eram estados ainda, em cada província você via que tinha algum tipo de insatisfação diferente. Com isso, nós temos dois tipos de movimentos, chamados de nativistas e emancipacionistas. Não estou lendo essa palavra. Os movimentos nativistas era mais uma questão de insatisfação da colonização portuguesa do Brasil. Quer dizer, estavam insatisfeitos como a colônia portuguesa, como a coroa portuguesa estava tratando o Brasil, com descaso. Já os movimentos emancipacionistas, esse palavrão aqui,
já tinha ideias de transformar o Brasil em um país independente. O primeiro movimento nativista buscava melhorias na situação colonial onde estava vivendo. O segundo movimento estava buscando simplesmente se libertar totalmente da colonização portuguesa. Ok? Algumas revoltas importantes. Nós temos aqui a aclamação do Amador Bueno. Essa revolta é interessante porque quando os bandeirantes paulistas começam a encontrar a região das Minas, o que acontece? A coroa portuguesa tentou controlar todas essas regiões. Os bandeirantes que viviam aqui de forma permanente queriam explorar e ter sua parte do ouro, mas sem pagar um imposto abusivo. O que acontece? Que entre o século XVI e o século XVII, entre 1580 até 1640, nós já estudamos que a Espanha dominou a União Ibérica. O Brasil era uma coroa só. A União Ibérica foi uma coroa só, entre Portugal e Espanha. Com isso, a Espanha controlava toda a colônia onde hoje é o Brasil. Depois que Portugal fez a Revolução e retornou ter sua independência da Espanha, isso nesse período aqui, e foi a época em que estavam começando a descobrir as minas, os bandeirantes simplesmente queriam colocar uma pessoa para poder negociar e governar a região sem que pagasse impostos abusivos para a coroa portuguesa. Eles chegaram a dizer que o Brasil seria independente e Amador Bueno seria o governador-geral do Brasil. Só que o próprio Amador Bueno, que era um bandeirante, não aceitou isso, então a revolta acabou dissipando. Ficou somente mesmo na aclamação. Vamos escolher uma pessoa para liderar os bandeirantes contra o poder abusivo de Portugal. Mas isso foi ficando das ideias. O próprio Amador Bueno não aceitou isso. Revolta de Beckman, não é Becker. Becker é um jogador da Inglaterra. Ocorreu no Maranhão entre 1684 e essa revolta aqui, gente, é por causa da situação que estava a província de Maranhão, totalmente largada. Para você ter uma ideia, muitos produtos que vinham de Portugal passavam primeiro no Rio de Janeiro, depois passavam em Salvador, Recife e Pernambuco, e quando chegavam em São Luís do Maranhão, muitos desses produtos eram de péssima qualidade, estragados. Então, a população de Maranhão, principalmente comerciantes, escravos indígenas, começaram a reclamar que a colônia estava totalmente largada, esquecida. E eles pediam simplesmente uma maior atenção. Se revoltaram, lutaram contra tropas portuguesas, foram duramente reprimidos, mas tiveram partes das suas reivindicações atendidas. Se os produtos vêm da Europa para serem consumidos aqui na colônia, que venham produtos de qualidade, que não venham produtos estragados. Então, parte da reivindicação foi atendida. Tivemos a famosa Guerra dos Emboabas, também na região das Minas. Essa Guerra dos Emboabas foi importante porque simplesmente fez uma briga, foi uma guerra civil interna, mas fez interferência, foi importante para Portugal simplesmente tomar conta da região das Minas. Lembrando que os bandeirantes paulistas chegaram primeiro, descobriram o ouro e o diamante na região de Minas Gerais e não queria dividir com ninguém. Mas como vou dizer assim, a novidade que eu vou se espalhando, muitos forasteiros que vinham de outras províncias, de outras regiões dentro do Brasil, tentaram também minerar esse ouro aqui. Mas acabou gerando uma briga, uma guerra civil entre os forasteiros de outras províncias contra os bandeirantes paulistas. Os bandeirantes paulistas chegaram a perder essa guerra e foram expulsos da região das Minas, onde hoje é o estado de Minas Gerais, e foram minerar no Goiás e em Mato Grosso, aqui nosso vizinho, a cidade de Pirinópolis. Mas a coroa portuguesa se intrometeu, tomou conta da região das Minas e começou a administrar como seria feito a mineração. Também tivemos, dentro desses movimentos contra a insatisfação
nativistas com ter satisfação no Pacto Colonial, a forma em que Portugal estava simplesmente colonizando o Brasil, foi a Guerra dos Mascates. Mascates quer dizer comerciantes. Opa. Foi demais. Deixa eu voltar. Comerciantes. E esses comerciantes que viviam na cidade onde hoje é Recife, que hoje é capital do Pernambuco, vai acabar gerando uns ciúmes, uma inveja da antiga capital da província de Pernambuco, que qual é a cidade? Olinda. Quem conhece Olinda sabe que fica no lado de Recife, que hoje é capital do Pernambuco. Em Olinda, você tinha principalmente senhores de engenho. E no Recife você tinha os mascates, os comerciantes. O motivo dessa guerra é que quando o rei de Portugal viu que Recife estava em uma condição melhor do que Olinda, a população do Recife era mais independente financeiramente do que a população de Olinda. A população de Olinda estava muito endividada, porque as fazendas de engenho já não vendiam açúcar como vendia antes. E assim, simplesmente, o rei de Portugal elevou a cidade de Recife como capital da província de Pernambuco. Olinda não aceitou. A Olinda diz que, além de nós estarmos endividados, pagando tributos para o rei de Portugal, a gente perde o status de capital da província, acabará entrando em guerra contra a população do Recife. A coroa portuguesa tem que se intrometer, dizimou o movimento aqui e manteve a decisão, e até hoje Recife é capital de Pernambuco. Mas vamos para as duas principais, vamos dizer assim, os dois principais movimentos que agora pediam a emancipação da colônia portuguesa, no caso o Brasil, como independente, que foi a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, esses dois movimentos desejavam a independência do Brasil. Diferente dos outros, que era uma insatisfação popular contra o sistema colonial, buscavam melhorias, esse aqui já buscavam a independência. Então vamos conhecer melhor. A Inconfidência Mineira, gente, ela entra na história, principalmente quando o Brasil virou república, em 1889, como um movimento que estava lutando contra a exploração colonial. Ocorreu em Minas Gerais, depois de todo aquele ciclo do ouro, que durou mais de 100 anos, no século XVIII. E o que acontece? Vocês já estudaram que a coroa portuguesa cobrava tributos altíssimos dos mineradores e da população local, chamado de quinto. O quinto é a quinta parte do que os mineradores produziam, buscavam, mineravam. Então, se você achasse uma barra de ouro de 1 quilo, 200 gramas era dado para a coroa portuguesa como imposto. O que acontece? Com o tempo, veio um novo imposto chamado de derrama. A derrama, gente, era um imposto obrigatório que a população da região de Minas tinha que pagar em ouro para a coroa portuguesa. O que acontece é que, como as jazidas de ouro tinham diminuído, a população não conseguia mais pagar o quinto. Só que a coroa portuguesa não queria saber. Queria manter a quantidade de ouro anual que conseguia ter do Brasil, explorar do Brasil. E assim obrigou que seus fiscais muitas vezes invadissem as casas dos mineradores, dos donos das minas também, para poder tomar essa parte do ouro, levando à insatisfação popular. Várias lideranças, elites locais da cidade de Ouro Preto, começaram a questionar isso e começaram a se movimentar, a se organizar, que é a antiga Vila Rica, Ouro Preto não era Ouro Preto, era Vila Rica, começaram a se organizar para pedir simplesmente a independência da colônia contra a exploração portuguesa. Esse movimento é muito importante, ele não chegou a pegar em armas e lutar. Só foi um movimento de ideias. Os inconfidentes, os inconformados, faziam reuniões secretas para simplesmente desejar a independência do Brasil. Não chegaram a dizer que ia acabar com a escravidão. Tinha alguns defensores, mas isso não virou bandeira oficial. E uma das pessoas mais famosas foi o Joaquim
Joaquim da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Ele não era um dos líderes da Revolução, mas era uma pessoa mais popular. Tiradentes, ele era dentista e também mensageiro da guarda que fiscalizava, vamos dizer assim, a cidade de Vila Rica, e ele vivia viajando de uma vila para outra, buscando pessoas para aderir a esse movimento. Mas o que acontece? O movimento não chegou a pegar em armas, mas qual foi a consequência desse movimento? Uma das pessoas envolvidas era Joaquim Silvério dos Reis, que vai entrar na história como o maior X9 da história do Brasil, quer dizer, um dedo duro. Silvério dos Reis estava devendo uma fortuna para a coroa portuguesa de impostos, e ele, para tentar pagar esses impostos, ele fez um acordo secreto com a coroa portuguesa. Ele disse que entregaria pessoas que estavam sabotando o governo colonial em troca do perdão da dívida. O rei de Portugal aceitou esse acordo, livrou Silvério dos Reis da dívida e ele entregou os inconfidentes. Os inconfidentes foram presos. Olha só, eles foram presos e o que aconteceu? Os mais ricos perderam suas propriedades, pagaram os impostos e foram expulsos do Brasil. Mas Tiradentes, por ser o mais pobre, deveria servir como exemplo. Ele foi enforcado, esquartejado, seu corpo foi espalhado por todas Minas Gerais para servir de exemplo, para ninguém mexer contra o domínio português. Então Tiradentes foi o único que foi executado. Os outros foram expulsos do Brasil e perderam seus bens. Porque a coroa portuguesa tinha que pegar um como exemplo. E pegou o mais pobre para servir como exemplo. E assim, o movimento, os inconfidentes que desejavam a independência do Brasil, não saiu do papel e acabou sendo desmembrado. Outra guerra, essa que já gerou guerra, foi a Conjuração Baiana. Esse sim chegou a pegar em armas e lutar contra a guarda colonial. Também chamado de Guerra dos Alfaiates, porque teve forte presença de muitos comerciantes que desejavam simplesmente, além do fim do pacto colonial, a independência do Brasil. Então, os líderes, principalmente comerciantes e os alfaiates, que produziam roupas, começaram a espalhar panfletos na capital da Bahia, Salvador, para poder a população aderir a um movimento que pedia o fim da escravidão, igualdade racial, uma república democrática, abertura do comércio como havia nos Estados Unidos. Teve tanto comerciantes, a população pegou armas, transformou em soldados, libertar contra o domínio colonial e também libertar os escravos. Esse movimento chegou a brigar diretamente contra a coroa portuguesa. Os líderes, Lucas Dantas, por exemplo, acabaram sendo fortemente reprimidos e assim o movimento acabou. Os líderes foram executados em praça pública e o movimento serviu como exemplo, quer dizer, os portugueses pegaram a liderança e acabou executando para servir de exemplo e não contestar o domínio português. Então, gente, vamos revisar esse conteúdo aqui fazendo duas questões. Vamos lá. Primeiro, a respeito da Inconfidência Mineira, julgue os itens abaixo, certo ou errado. Certo ou errado. Ora, o movimento aconteceu em Minas Gerais. Foi inspirado pelas ideias de independência dos Estados Unidos e teve Tiradentes como um de seus principais líderes. Sim, uma coisa muito importante, que eu não falei, mas a questão do iluminismo, do movimento iluminista, as ideias de libertação contra o antigo sistema colonial, isso acabou influenciando bastante a cabeça dos inconfidentes, que desejavam também a independência do Brasil. 2. Letra B. A Inconfidência Mineira defendia a abolição imediata da escravidão e a criação de uma república popular com ampla participação dos escravizados. Não, é errado.
A Conjuração Baiana desejava sim o fim da escravidão e a criação de uma república. Mas a Inconfidência Mineira, algumas pessoas até levantaram essa questão, mas a maioria não defendeu essa bandeira, então está errada. 3. O estopim da revolta estava ligado, entre outros fatores, à cobrança da derrama, imposto exigido pela coroa portuguesa, certíssimo. Lembrando que Portugal queria obrigar a mesma quantidade de ouro sendo paga pelos mineradores para a coroa portuguesa. Tiradentes foi executado e sua morte acabou transformando em um símbolo da luta contra o domínio colonial. Certinho. Isso aqui, gente, é muito importante destacar que principalmente quando o Brasil virou república, usou muito a imagem de Tiradentes como líder que lutava contra a opressão colonial. Questão 2 agora, falando sobre a Conjuração Baiana. Também conhecido como Revolta dos Alfaiates, ocorreu em 1798 em Salvador e contou com a participação de alfaiates, soldados, libertos e escravizados. Sim, aqui houve realmente a rebelião e contou com um amplo apoio popular. 2. Entre suas principais reivindicações estavam o fim da escravidão, a igualdade racial e social, a república democrática e a abertura do comércio. Sim, um dos fatores que pediam um modelo republicano muito inspirado no que está acontecendo nos Estados Unidos. 3. A Conjuração Baiana foi conduzida sobretudo pela elite mineradora e tinha como principal objetivo manter os privilégios coloniais. Ela foi conduzida tanto por comerciantes como também a população em geral. Então está errada. E a última, o movimento foi reprimido com violência e alguns participantes foram executados como forma de intimidações políticas, certinho, entre eles Lucas Dantas, o grande líder. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, a gente vai ver a chegada da coroa portuguesa no Brasil, que tentou controlar qualquer tipo de movimento de independência, e o processo que vai levar à independência do Brasil. Você vai ter gostado. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.